Olá, oitavo ano. Hoje iremos falar um pouco sobre os métodos contraceptivos. Como ser usado, para que servem, suas vantagens, algumas desvantagens que existem e a responsabilidade por essa prevenção das DSTs e de uma gravidez indesejada. Portanto, a escolha de iniciar uma vida sexual deve ser pensada e amadurecida, além de envolver a busca por várias informações relevantes. Os métodos contraceptivos podem ser divididos em comportamentais, também chamados de naturais, hormonais, mecânicos, cirúrgicos. Os métodos contraceptivos são classificados em 5 grupos. Os métodos comportamentais, que são a tabelinha, a medida da temperatura basal, muco cervical e o coito interrompido. Métodos de barreira, camisinha, diafragma, esponjas e espermicidas. Dispositivo intrauterino, que seria o DIU. Contracepção hormonal, contraceptivos orais, contraceptivos injetáveis, implantes, anel vaginal, adesivos cutâneos, contracepção de emergência, que é a pílula do dia seguinte. E, por fim, a contracepção cirúrgica, que seria a esterilização. O método da tabelinha é um método comportamental ou um método natural. Então, ele funciona da seguinte forma: teria que fazer a contagem direitinho dos dias, se a menstruação for regular, tudo ok, tudo bonitinho, para se fazer aí na tabelinha os dias certinhos do período fértil e a mulher não teria relação nesses dias de período fértil. Então, não é um método seguro. Existe também o da temperatura basal, que é o método que consiste na observação das alterações fisiológicas da temperatura corporal ao longo do ciclo menstrual. O método do muco cervical baseia-se na identificação do período fértil pelas modificações clínicas do muco cervical. O coito interrompido baseia-se na capacidade do homem em pressentir a iminência da ejaculação e, nesse momento, retirar o pênis da vagina. Então, algumas vantagens. São métodos naturais e gratuitos, mas as desvantagens é que exigem muita atenção da mulher, conhecimento do corpo e disciplina. Nós temos os métodos de barreira, que são as camisinhas ou preservativo. Nós temos o masculino, que é mais conhecido, mas temos também feminino, tá? É feito de látex e impede que o espermatozoide alcance o óvulo. As vantagens: boa eficácia, protege contra AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, DSTs e tem efeito colateral de baixo custoso. As desvantagens: risco de ruptura na masculina e na feminina, dificuldade em colocar e tem também o preconceito. O diafragma, outro método de barreira, ele é um disco flexível de borracha, é introduzido no interior da vagina e melhor ser usado com espermicida, que é uma pomadinha que faz com que os espermatozoides morram. As vantagens: é uma boa eficácia, não traz nenhum prejuízo à saúde e é bem simples de usar. A desvantagem é que pode deslocar-se durante o coito, a mulher deve aprender a colocá-lo. O dispositivo intrauterino, o DIU, é um artefato feito de polietileno recoberto por cobre ou bário e, em alguns casos, pode ser previamente medicado com hormônios. Evita a chegada dos espermatozoides até as trompas, promove uma reação inflamatória que interfere na migração dos espermatozoides e impedindo a anidação. O DIU hormonal altera o muco cervical e a cavidade uterina, podendo em alguns casos inibir também a ovulação. Vantagens: tem uma boa eficácia e é reversível, ideal para mulheres que já tiveram filhos. Desvantagens é que dá muita cólica, muitas infecções, sangramento e gravidez tubária, que é muito raro. Temos a anticoncepção hormonal, aí a oral, conhecida como pílula, é composta de hormônios femininos, cada um apresenta taxas hormonais diferentes, por isso a orientação de um ginecologista é essencial para a escolha da melhor pílula. Vantagens: sua eficácia, que chega a 99%, tornou-se o método mais seguro contra a gravidez e de uso fácil, mas só protege contra a gravidez. Desvantagens: se não tomar diariamente, pode ocorrer a gravidez. Não previne contra as DSTs e AIDS.
A pílula do dia seguinte atua em uma ou mais fases do processo reprodutivo, interferindo na ovulação, no transporte da nutrição do ovo. A vantagem é que não é abortiva, usada eventualmente até 72 horas após a relação sexual. Desvantagens: pode causar irregularidade menstrual, não previne contra DSTs e AIDS e não pode ser usado frequentemente. As injetáveis apresentam composição de hormônios sexuais femininos, estrogênio e progesterona, como a pílula. Vantagens: a aplicação pode ser mensal ou trimestral. Sua eficácia é a mesma dos anticoncepcionais orais. Desvantagens: pode causar irregularidade menstrual e não previne contra DSTs e AIDS. Métodos hormonais: o implante hormonal, anel vaginal, adesivo anticoncepcional. Os métodos definitivos, que são conhecidos como métodos cirúrgicos, métodos de esterilização, existem para as mulheres e para os homens. Nas mulheres é chamado laqueadura, laqueação ou ligadura de tubas uterinas. Consiste no método de esterilização feminina, caracterizado pelo corte ou bloqueio cirúrgico das tubas uterinas, que fazem o caminho dos ovários até o útero. Então, impede da passagem dos óvulos. O método definitivo que pode ser usado nos homens é a vasectomia. É um método contraceptivo através do corte dos canais deferentes do homem, impedindo assim a passagem dos espermatozoides irem de encontro com os óvulos. As vantagens desses métodos definitivos é que são seguros 99,9% contra a gravidez. Desvantagem: só é reversível com técnica sofisticada de microcirurgia e podem apresentar complicações pós-operatórias e não protegem contra DSTs e AIDS. Agora vamos para as atividades. Na primeira questão, tem um trechinho e pergunta se você usaria algum método contraceptivo em suas relações sexuais. Então, você vai responder. B, em caso negativo, qual seria o motivo? C, em caso afirmativo, marque o que usaria. Na segunda questão, o que motivou você a escolher esse método contraceptivo? 3. O método escolhido previne apenas gravidez ou gravidez, AIDS e DSTs. Quarta questão, onde você adquiriu informações sobre o método contraceptivo? Então, você marca aí xizinho. Quinta questão, com tanto método contraceptivo à disposição, por que ainda há jovens que engravidam precocemente e veem no aborto a única solução do seu problema? Comente. Sexta questão, que tipo de conselhos você daria a um amigo ou colega que estivesse passando sobre o uso de métodos contraceptivos? Sétima questão, em sua opinião, de quem é a responsabilidade do uso de métodos contraceptivos? Do casal, da mulher ou só do homem? Oitava questão, a responsabilidade de quem deveria fazer um trabalho de prevenção estão sendo cumpridas? Sim ou não? E comente. Na nona questão, você vai associar o nome do método à sua descrição, ou seja, você vai completar a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, lê a frasezinha, vê qual é o método que está falando e vai coloca o número correto. Se for 1, diafragma, se for 2, camisinha feminina e assim sucessivamente. Na 10ª e última, os métodos contraceptivos garantem a proteção contra uma gravidez indesejada. Apesar de prevenir a gravidez, eles normalmente não garantem proteção contra infecções sexualmente transmissíveis. Marque a alternativa que indica corretamente o nome de um método que garante proteção contra IST, infecções sexualmente transmissíveis. Até a próxima aula. Se cuidem!